Você já deve ter ouvido que os criadores da série disseram que as respostas para o final da história estariam no primeiro episódio, certo? Deixa eu te contar uma coisa. É mentira. Quer saber mais? Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Eu já contei em alguns vídeos e lives que eu comecei a assistir From por causa dos inscritos do canal que recomendaram a série nos comentários. E ainda bem que eu atendi a essa sugestão, porque eu acabei viciando nessa série e ficando obcecado em desvendar os mistérios que a série apresenta pra gente. E vamos combinar que há diversos mistérios, né? Inclusive é o tipo de série que eles chamam de Mystery Box, caixa de mistérios, porque você vai tirando mistério a mistério, um a um, enquanto nos dão ali poucas respostas. E mesmo quando eles nos dão alguma resposta, essa resposta vem recheada de outros novos mistérios. E isso é viciante mesmo. Além de ser a receita perfeita para os fãs criarem teorias. Não é à toa que a série é uma das mais bem avaliadas no Rotten Tomatoes. Cada temporada melhor do que a outra. E assim, até porque há tanta coisa em aberto, praticamente tudo é possível. E com isso os fãs enlouquecem, criando algumas teorias que fazem muito sentido, mas muitas vezes criando coisas que parecem loucura. E alguma dessas loucuras são loucuras mesmo, sem qualquer base de informação que sustente essa teoria, essa informação, ou com base em coisas que nem existem na série, que foram completamente imaginadas ou então lembradas incorretamente. Isso é o poder dos fãs sendo mal direcionado. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos desvendar algumas das ilusões e mitos que foram criados pelos fãs ao longo das 3 temporadas de From. Ou seja, vamos derrubar alguns castelinhos de areia. Então, se você está apreciando a jornada de vídeos de From aqui no canal, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos. E agora então vamos direto para o vídeo de 3 mitos sobre From que as pessoas têm como verdade absoluta, mas que na realidade são inventados ou imaginados pelos fãs da série. E quando digo inventados, não me entendam mal. Não é necessariamente como se um fã tivesse feito isso com má fé, com maldade, ou mesmo com más intenções. Ou até pode ter sido, mas na maioria das vezes é algo criado com uma má interpretação de alguma cena, ou então de alguma fala de um personagem, ou mesmo baseado simplesmente numa má lembrança. Uma lembrança que a pessoa teve de uma cena, mas que na verdade não aconteceu bem assim. Foi alterada ou criada pela sua própria imaginação. E aqui então vamos elaborar o primeiro desses mitos, e que já havia sido trazido aqui para mim no canal através de um comentário de um inscrito em um dos nossos vídeos. E eu confesso, eu não tinha entendido na primeira vez que eu li o comentário. Então eu pedi para esse inscrito explicar um pouco mais detalhadamente. E eu estou falando de uma cena logo no início do primeiro episódio da primeira temporada, gente. Para ver como essa série enlouquece mesmo qualquer um. Vocês lembram que quando a série começa, o Boyd toca o sino andando pelas ruas comunicando que está perto da hora do anoitecer, fazendo com que as pessoas voltem para suas casas em segurança, já que as criaturas saem logo que anoitece. Ou seja, é um toque de recolher. Logo em seguida, como ele é banido de ir na Casa Colônia pela dona, ele observa ali as pessoas da Casa Colônia à distância, através de uns binóculos, vendo ali algumas pessoas que estavam jogando vôlei do lado de fora da casa. Naquele momento, nós não sabíamos ainda quem ele estava observando, mas é possível ver um grupo de jovens. E claro, depois nós descobrimos que entre esses jovens estavam ali o Ellis e a Fátima. E era exatamente esse o motivo de preocupação do Boyd, que mesmo distante sem poder conviver com Alice, ele mantém o cuidado de longe. E o que eu não tinha prestado atenção e que foi dito por esse inscrito era a suspeita de que uma das outras pessoas que estava ali jogando vôlei com Alice e com a Fátima seria a Julie. Só que a Julie nem tinha chegado na cidade ainda. Ela só chega mais adiante, depois dessa noite, depois da morte da família do Frank. Então, depois da terceira temporada da série e da descoberta que a Julie é na
verdade uma Story Walker, tudo aqui parecia possível. Para esses fãs, inclusive, a ideia de que a Julie estaria ali naquela cena, logo lá no início do primeiro episódio da série. E eu achei que tinha sido uma opinião isolada, mas nessa semana então, outra pessoa num grupo de WhatsApp comentou sobre essa mesma situação, sobre essa mesma ideia. E outras pessoas nesse grupo também sabiam disso, como se fosse algo de conhecimento geral e aceito por todos como mais um mistério da série. E vou ser sincero, depois disso eu tive que rever essa cena. E confesso que até pensei, caramba, é igualzinha a Julie, será que é a Julie mesmo? E então eu tive que assistir frame a frame essa cena para entender o que eu estava vendo. E fui investigar quem seria essa pessoa que aparece ali na cena. E foi reassistindo ao terceiro episódio da primeira temporada, O Dia da Escolha, que essa resposta veio. E embora parecesse com a Julie, essa pessoa era só outra moradora da Casa Colônia. E que nós podemos ver aqui junto com a Julie nessa cerimônia da escolha, onde os novos moradores decidem aonde eles vão viver. E que, portanto, aqui então nós conseguimos comparar, principalmente através da calça e dos tênis que essa personagem usa, e que são tênis vermelhos, então são bem chamativos, que a suposta Julie que aparece ali vista pelos binóculos do Boyd, na verdade é essa pessoa que aparece ao fundo dessa cena que tem o Boyd na frente. Então, gente, imagina a confusão que essa hipótese de que seria a Julie aqui nessa cena não causou na cabeça de alguns fãs, que teorizaram diversas coisas com base nessa cena, abrindo até hipóteses aqui de linhas temporais paralelas, e que, olha, não vou dizer que não seriam possíveis, mas que até agora não houve qualquer indício que reforçasse essa hipótese. Muito menos, então, essa cena, porque afinal não é a Julie. Então vamos para o segundo mito, que acabou até se tornando um efeito Mandela. E você sabe o que é o efeito Mandela? É um fenômeno psicológico que foi estudado por uma pesquisadora que descobriu que diversas pessoas tinham uma memória falsa de que o Nelson Mandela teria morrido na prisão lá nos anos 80, lá na África do Sul. Só que, pasmem, o cara foi solto nos anos 90. Então era uma memória coletiva, só que falsa. E é por isso que esse fenômeno foi nomeado com o nome do Mandela. E o feito Mandela de From acontece no segundo episódio da primeira temporada da série, que é quando a Tabitha e a Julie chegam na Casa Colônia, depois do acidente com o motorhome deles. E ali no segundo andar, a dona faz o discurso de chegada para Tabitha, enquanto ela está amarrada ali no quarto. E ela conta a sua própria experiência, dizendo como foi a chegada dela na cidade com a irmã dela. E que, diferente da família da Tabitha, não aconteceu durante o dia. A dona e a irmã dela chegaram durante a noite. E que com isso, após darem diversas voltas ali, elas pararam e a irmã dela foi atacada por uma criatura. E ela conta ainda como conseguiu sobreviver, correndo para a floresta e se escondendo nos arbustos, enquanto ainda ouvia os gritos desesperados da irmã, sendo ali morta pelas criaturas enquanto elas se divertiam fazendo isso. E aqui o efeito Mandela é que muitas pessoas, e muitas pessoas mesmo, relatam que se lembram da história da dona como se elas estivessem assistindo a tudo isso acontecendo. As duas parando o carro e sendo bloqueadas pelas criaturas, a irmã indo até uma das criaturas e sendo atacada por ela, a cara de desespero da dona e ela correndo pro meio da floresta com medo, enquanto ouvia os gritos da irmã. Só que, gente, essa cena nunca foi gravada. Ela nunca foi ao ar. Tudo que temos é a lembrança da dona através da narração dela, narrada por ela mesma enquanto ela conta essa história para Tabitha, sobre a sua própria experiência, sem nenhuma cena de flashback. A única vez que a gente vê a irmã da dona é através da foto que tem ali em cima da cômoda dela. Agora me diz aqui embaixo se você lembra de ter visto essa cena. A dona estava contando o que aconteceu ou você também acha que viu isso acontecendo com ela? E o terceiro e último mito desse vídeo, e que eu acho que vai surpreender a maioria de vocês, já que na minha opinião, com base nos comentários de todos os nossos vídeos, parece ser o mais popular entre os outros que eu já mencionei, é o fato de que em diversos vídeos e praticamente em todas as lives que nós fazemos, alguém comenta que os criadores da série disseram em uma das entrevistas que as respostas para o final da série estão no primeiro episódio. Você já ouviu isso, certo? E muitas teorias foram criadas com base nessa informação, o que seria ótimo se essa informação não fosse uma mentira.
Gente, eu tenho acompanhado e pesquisado diversas entrevistas sobre a série, com os criadores, com os diretores, com os atores que fazem os personagens da série, e em nenhuma entrevista eu encontrei algum momento em que eles dizem isso. Inclusive, isso foi motivo de debate aqui em casa. A Mai lembrava de ter visto essa entrevista, e disposta a provar que o marido dela estava errado, ela pesquisou incansavelmente e não encontrou, porque no fim, essa entrevista, do jeito que ela foi dita, não existe. Inclusive, você pode jogar aí no chat GPT ou no Google e eu te garanto que você não vai encontrar. Se encontrar, coloca o link da entrevista original aqui nos comentários, que eu prometo que eu faço uma retratação em vídeo. O que acontece, na verdade, é que em diversas entrevistas, o John Griffin, o criador da série, o Jeff Pinkner, que é produtor executivo, e até mesmo o Jack Bender, que é produtor e diretor da maioria dos episódios, dizem que eles já sabem a resposta para o final. Ou melhor, as diferentes respostas para as perguntas que eles foram criando ao longo das temporadas. Todas elas existem, eles já sabem o que vão fazer. E que elas estão sendo dadas desde o início, gradualmente através de cada uma das temporadas. E que algumas dessas respostas serão dadas claramente, enquanto outras ficarão claras à medida que nós formos entendendo o que é aquele lugar e sobre o que é toda essa história. Então essas entrevistas misturadas com uma fala de um personagem, o menino de branco, que diz que as respostas para o fim estão no começo, criaram na cabeça dos fãs a ideia de que essa informação tinha sido dada pelos criadores da série, quando na verdade não foram. Portanto, se você está destrinchando o primeiro episódio da primeira temporada, atrás de respostas como se não houvesse amanhã, calma, relaxa, as respostas estão sendo dadas ao longo de toda a série. Assim também como no primeiro episódio. Mas esse foi mais um, se não o maior mito criado pelos fãs sobre a série From. Então comente aqui embaixo por qual ou por quais desses mitos você foi impactado e quais outras teorias que você gostaria que fossem desmistificadas. Vamos tentar também aqui eliminar alguma das teorias que não têm base, que não têm fundamento e nem fazem sentido, para que assim possamos focar nas teorias que realmente têm algum cabimento. O que você acha? É uma boa? Comenta aqui embaixo se você gostou dessa ideia. E vocês sabem, né? Aqui no canal nós fazemos uma investigação completa e minuciosa para trazer teorias que achamos mesmo que faça sentido, que tenham algum embasamento. Mas eu sei que numa série repleta de mistérios como é From, isso abre hipóteses para muita coisa. Só que algumas dessas ideias são facilmente excluídas pelo excesso de criatividade ou por se basearem em informações imaginadas ou exageradas por algum fã. Então eu quero saber a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, clica aqui na opção de hypar, isso ajuda demais a que o vídeo chegue a mais pessoas e o canal continue crescendo. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.